Salve, torcedor do Palmeiras! Hoje é quarta-feira e a gente vem com informações quentes do mercado da bola, trazendo todos os detalhes que cercam o nosso Verdão. É sempre um prazer estar com vocês aqui, compartilhando as últimas movimentações, análises e rumores que agitam os bastidores do clube. E vamos começar falando de um nome que vem sendo comentado há algum tempo e que desperta a atenção de todos: Fabinho. Segundo informações levantadas nos bastidores, o Palmeiras pode estar tentando manter sigilo em relação às negociações envolvendo o volante. Isso não é novidade para quem acompanha o mercado da bola, mas os detalhes dão a entender que o clube procura despistar um pouco a imprensa e os torcedores, evitando ruídos que possam atrapalhar as tratativas. O jogador, que tem 32 anos, é considerado um reforço de peso. Não se trata de promessa ou aposta, mas de um atleta que chega com experiência, pronto para vestir a camisa e assumir o meio de campo, comandando as jogadas com autoridade. Mesmo com o interesse do Palmeiras, o plano de carreira de Fabinho ainda é um fator que complica a negociação, e o negócio segue distante de ser concretizado. Ainda assim, a possibilidade existe. E todos sabemos como uma negociação com Anderson Barros à frente pode se tornar uma verdadeira novela, cheia de altos e baixos, reviravoltas e suspense. Para o Palmeiras, contar com um jogador dessa envergadura significaria reforçar o time com alguém que impõe presença, sabe controlar o ritmo da partida e tem a capacidade de ser decisivo nos momentos mais importantes. A torcida certamente ficaria animada com uma contratação desse nível, mas é preciso ter paciência e entender que negociações desse porte não acontecem da noite para o dia. Outro nome que vem gerando expectativa é John Arias, o colombiano que despertou o interesse do Palmeiras. As conversas iniciais parecem ter mexido com o jogador, que se mostra animado com a possibilidade de atuar no clube a partir de 2026. Atualmente no Wolverhampton, time que enfrenta grande dificuldade na Premier League e corre risco de rebaixamento, Arias se encontra em uma situação delicada. A diretoria do clube inglês deseja negociar o atleta pelo valor que foi investido na sua contratação junto ao Fluminense, mas, como sabemos, quando um jogador demonstra vontade de mudar de ares, o staff geralmente consegue facilitar a saída, negociando termos que atendam aos interesses do atleta. No caso de Arias, o entusiasmo com a possibilidade de defender o Verdão é evidente e todos ficam de olho no que Anderson Barros está preparando para essa janela de transferências. Assim como Fabinho. Arias representa um jogador que chega pronto, sem necessidade de adaptação longa e que pode fazer diferença imediatamente dentro de campo. Essa característica de trazer atletas já estabelecidos é algo que o Palmeiras tem buscado com frequência, visando reforçar a equipe com jogadores que agreguem experiência, qualidade e presença, minimizando riscos e garantindo o retorno rápido em desempenho. Falando ainda sobre movimentações do clube, não podemos deixar de mencionar Gerson, cujo nome voltou a circular entre os palmeirenses. Recentemente, surgiram fotos do jogador no aeroporto, cercado de malas, levantando especulações sobre um possível acordo silencioso com o Palmeiras para 2026. É claro que nada foi confirmado oficialmente, mas a imagem reacende o debate sobre a intenção do atleta e se ele realmente virá apenas para férias ou já existe algum compromisso futuro com o clube. Esse tipo de situação mostra como o mercado da bola é dinâmico e cheio de nuances, e o torcedor precisa estar atento a cada sinal, cada foto e cada declaração, sem se precipitar em conclusões.
O Palmeiras, nesse sentido, tem buscado movimentações estratégicas, avaliando cada possibilidade de forma cuidadosa para não se expor a riscos e garantir que as contratações realmente agreguem ao elenco. Enquanto isso, a situação de Aníbal Moreno também merece atenção. O jogador foi consultado pelo Botafogo, mas as informações indicam que a transferência não deve avançar. Moreno não se adaptou ao futebol brasileiro e seguir no país talvez não seja a melhor opção para o seu desempenho. A ideia seria uma saída do Palmeiras, mas permanecendo em território nacional, possivelmente para buscar oportunidades que ofereçam melhores condições de adaptação e rendimento. Esse tipo de caso ilustra bem como nem todas as negociações seguem um caminho simples e rápido, muitas vezes exigindo ajustes, paciência e estratégia para que o jogador e o clube encontrem o melhor cenário para ambos. Além das movimentações no mercado, o Palmeiras também tem grandes expectativas no futebol feminino. A Federação Paulista definiu o local e horário da final do Campeonato Paulista Feminino, com o segundo jogo acontecendo no Canindé, contra o Corinthians. O primeiro jogo terminou com vitória expressiva do Palmeiras por 5-1, colocando a equipe em posição de vantagem praticamente irreversível. A torcida feminina tem motivos de sobra para acreditar que a taça está cada vez mais próxima, mostrando o crescimento e a força do futebol feminino dentro do clube. A equipe mostrou competência, qualidade técnica e determinação, deixando claro que o Palmeiras não é apenas um gigante no futebol masculino, mas também feminino. Capaz de dominar e vencer de forma convincente. O mercado da bola, claro, não se limita apenas a nomes de jogadores, mas também envolve toda a estratégia de gestão, negociação e visão de futuro do clube. Anderson Barros, mais uma vez, aparece como figura central nesse processo, avaliando possibilidades, mantendo contatos e traçando planos para reforçar o elenco de maneira assertiva. O torcedor, por sua vez, acompanha tudo de perto, analisando cada rumor, cada informação que chega e tentando imaginar o time que o Palmeiras apresentará nas próximas temporadas. É uma mistura de expectativa, ansiedade e paixão que mantém a torcida ligada em cada notícia e cada movimento dentro e fora de campo. Enquanto se discutem essas negociações, a diretoria precisa equilibrar o desejo de trazer grandes nomes com a necessidade de manter o elenco competitivo e organizado. Cada contratação envolve planejamento financeiro, avaliação de impacto dentro do time e análise de como o atleta se encaixará na filosofia do clube. Fabinho, John Arias, Gerson e até Aníbal Moreno representam peças importantes nesse tabuleiro, e a forma como cada caso será conduzido pode determinar o sucesso ou fracasso das estratégias do Palmeiras nesta janela de transferências. A expectativa é grande, mas a cautela e o planejamento são essenciais para que o Verdão continue forte, competitivo e capaz de brigar por todos os títulos. E seguimos acompanhando de perto o mercado da bola do Palmeiras, porque não dá para perder nenhum detalhe do que acontece nos bastidores. O clube está atento a oportunidades, buscando reforços que possam fazer diferença imediata, mas também pensando no planejamento a longo prazo. O nome de Fabinho continua rondando as conversas internas, mesmo com declarações públicas indicando que a negociação estaria descartada. A verdade é que no futebol, especialmente em clubes do tamanho do Palmeiras, nada é definitivo até o contrato estar assinado. A diretoria tem consciência disso e trabalha para não deixar o torcedor ansioso, mas também para não comprometer as negociações com informações prematuras.
Fabinho é um jogador que entrega qualidade, experiência e liderança no meio de campo, características que qualquer time gostaria de ter e que poderiam fortalecer ainda mais a equipe do Verdão. O fato de a diretoria tentar manter sigilo demonstra que há interesse em conduzir a negociação de maneira estratégica, evitando especulações que possam prejudicar o desfecho. Enquanto isso, John Arias segue sendo um nome de interesse, e a situação do colombiano demonstra como os clubes europeus muitas vezes estabelecem preços que não facilitam as transferências. O Wolverhampton enfrenta um momento crítico na Premier League e isso pode influenciar diretamente o valor pedido pelo jogador. No entanto, a vontade do atleta de jogar no Palmeiras é um fator que pesa muito na negociação. Quando um jogador se mostra motivado, engajado e empolgado com a perspectiva de vestir a camisa do clube, isso abre espaço para que a diretoria e os representantes encontrem alternativas para viabilizar a contratação. O Verdão busca atletas que cheguem prontos para contribuir sem períodos longos de adaptação, e Arias se encaixa perfeitamente nesse perfil. A expectativa da torcida cresce a cada notícia e todos acompanham com atenção cada sinal que indique avanços ou recuos nas tratativas. Falando em jogadores que podem chegar, Gerson também voltou a ser assunto. A imagem do atleta no aeroporto, cercado de malas, gerou especulação sobre um possível acordo silencioso com o Palmeiras para 2026. Embora nada tenha sido confirmado oficialmente, esses rumores movimentam a torcida e acendem debates sobre o planejamento do clube para as próximas temporadas. A ideia de um acordo silencioso ainda é algo novo para muitos, mas no futebol não é incomum que clubes e jogadores estabeleçam entendimentos preliminares que só se tornam públicos no momento certo. Para o Palmeiras, esse tipo de estratégia pode ser fundamental para garantir reforços de qualidade sem expor o clube a pressões externas ou criar falsas expectativas antes que tudo esteja consolidado. Enquanto isso, Aníbal Moreno segue em uma situação mais delicada. Consultado pelo Botafogo, parece que o interesse não deve evoluir para algo concreto, principalmente porque o jogador não se adaptou completamente ao futebol brasileiro. Transferências internacionais, especialmente de atletas sul-americanos para o Brasil, podem apresentar desafios de adaptação, e nem sempre a mudança resulta no desempenho esperado. O Palmeiras precisa considerar esses fatores na hora de tomar decisões sobre o elenco, evitando negociações que possam se tornar desgastantes ou que não tragam retorno esportivo satisfatório. Cada movimento é analisado com cuidado e a diretoria busca equilibrar expectativas, necessidade de reforços e a realidade financeira do clube. No futebol feminino, o Palmeiras também demonstra sua força e consistência. A final do Campeonato Paulista Feminino, marcada para o Canindé contra o Corinthians, traz o Verdão em posição de vantagem após o triunfo de 5-1 no primeiro jogo. Essa diferença no placar coloca as jogadoras em uma situação confortável, mas ainda é preciso manter foco e determinação para confirmar o título. A equipe feminina do Palmeiras vem mostrando evolução, qualidade técnica e espírito competitivo, reforçando a ideia de que o clube não se destaca apenas no futebol masculino, mas investe e valoriza igualmente o desempenho de suas atletas. A vitória expressiva no primeiro jogo dá confiança para a equipe, mas também exige atenção, porque o futebol é imprevisível. E a final ainda demanda concentração total para não abrir brechas para o adversário.
Dentro do mercado da bola, Anderson Barros permanece como figura central, conduzindo negociações complexas e lidando com interesses de jogadores, agentes e clubes de maneira estratégica. Cada negociação envolve múltiplos fatores: valores financeiros, perfil do jogador, tempo de contrato, impacto imediato no elenco e perspectiva a longo prazo. O Palmeiras busca jogadores que cheguem com capacidade de transformar o time, que agreguem experiência e que possam assumir responsabilidades dentro de campo, ao mesmo tempo em que se mantém atento às finanças e à sustentabilidade do clube. É um equilíbrio delicado, mas fundamental para que o Verdão continue competitivo em todas as frentes, seja no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, nas competições continentais ou em torneios estaduais. Além disso, a diretoria precisa lidar com a pressão da torcida, que acompanha cada rumor, cada fotografia e cada declaração com atenção. O torcedor palmeirense é apaixonado e está sempre ávido por notícias, e isso torna o mercado da bola ainda mais intenso, porque a expectativa pública influencia o clima em torno das negociações. Fabinho, John Arias e Gerson são nomes que mexem com a imaginação dos torcedores, e a forma como as conversas evoluem impacta diretamente a percepção sobre o planejamento do clube. Por isso, a comunicação do Palmeiras, ainda que discreta, é estratégica, buscando evitar que boatos prejudiquem acordos que ainda estão sendo estruturados. Outro ponto que não pode ser ignorado é o impacto que essas contratações podem ter na formação do elenco. Trazer jogadores prontos, com experiência e capacidade de liderança, fortalece não apenas o time titular, mas também o ambiente interno, elevando o nível de competitividade entre os atletas e incentivando todos a renderem ao máximo. Essa filosofia de reforçar o elenco com jogadores de qualidade é algo que o Palmeiras vem perseguindo de forma consistente, buscando criar um grupo coeso, competitivo e capaz de lutar por títulos em todas as competições. A equipe se beneficia não apenas da chegada de atletas talentosos, mas também do efeito motivacional que essas contratações geram, criando uma cultura de ambição e alto desempenho. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. Um verdadeiro alvoroço tomou conta dos bastidores do futebol brasileiro nas últimas horas. Fontes próximas ao Palmeiras garantem que o clube apresentou uma proposta considerada irrecusável pelo Vasco da Gama para contratar Felipe Coutinho, jovem promessa que vem se destacando nas últimas temporadas. A negociação, que já vinha sendo sussurrada nos corredores dos clubes, parece ter ganhado força e pode ser concretizada a qualquer momento, deixando torcedores de ambos os lados ansiosos e agitados. Segundo informações extraoficiais, o Palmeiras está disposto a investir pesado para garantir o meio-campista, que tem se destacado por sua visão de jogo e capacidade de armação. A diretoria palestrina enxerga em Felipe Coutinho o encaixe perfeito para fortalecer o meio-campo e trazer mais dinamismo à equipe, que vem buscando alternativas para se manter competitiva nas competições nacionais e continentais. A proposta teria agradado tanto ao jogador quanto ao clube carioca, que agora avalia a venda imediata como uma oportunidade estratégica, aproveitando o momento de valorização do atleta. Nos bastidores, comenta-se que a negociação avançou rapidamente devido à postura assertiva da diretoria vascaína, que estaria disposta a abrir mão do jogador em troca de uma boa compensação financeira. Enquanto isso,
O Palmeiras se movimenta para acelerar os trâmites burocráticos e garantir que Felipe Coutinho seja anunciado antes de possíveis sondagens de outros clubes interessados. A expectativa é de que o anúncio oficial não demore, mas tanto dirigentes quanto empresários preferem manter certa cautela, evitando qualquer desgaste que possa atrapalhar a conclusão do negócio. Torcedores, é claro, já começaram a especular sobre o impacto que Felipe Coutinho poderá ter na equipe alviverde. Há quem aposte que sua chegada pode mudar o ritmo das partidas e dar mais criatividade ao setor ofensivo, enquanto outros se perguntam como o Vasco irá suprir a lacuna deixada pelo jovem talento. Nos bastidores do futebol, rumores como esse costumam gerar mais perguntas do que respostas, mas o burburinho atual indica que essa transferência pode realmente acontecer. Enquanto nada é oficialmente confirmado, as redes sociais fervilham com teorias, especulações e memes sobre o futuro de Felipe Coutinho e a movimentação do Palmeiras. A sensação é de que estamos diante de um dos rumores mais quentes do mercado de transferências nacional, capaz de agitar torcedores, jornalistas e até rivais, que acompanham de perto cada passo dessa negociação que promete mexer com o futebol brasileiro. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!